Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o Velho Mundo. Esse canal aqui é um canal bastante diversificado, você encontra de tudo um pouco. E como eu gosto muito de história, de arqueologia, e eu gosto principalmente da história que não nos foi contada, mas que foi aparecendo devagar, foi aparecendo aos poucos. Queria falar sobre o Velho Mundo, sobre as tecnologias do passado, os grandes inventores. Alguns que não estavam nos livros de história, nos livros de escola, mas que a gente vai conhecendo devagar. Queria falar sobre um dirigível móvel chamado Graf Zeppelin. Nesse caso aqui, esse dirigível, no dia 11 de outubro de 1928, um alemão chamado Graf Zeppelin levantou o voo para sua primeira viagem aos Estados Unidos. Durante muitos anos, Hugo Eckner, chefe da fábrica alemã de Zeppelins, sucessor do fundador Conde Ferdinand Zeppelin, lutou para que os dirigíveis voltassem a voar após serem derrotados na Primeira Guerra. Os alemães foram proibidos de usar os dirigíveis, sob a forte alegação de que eles foram empregados como armas para bombardear a Inglaterra. Somente em 1928, quando a situação havia se normalizado, países ocidentais cederam aos apelos e permitiram que os charutos aéreos alemães voltassem a levantar voo. A partir de então, os dirigíveis passaram a servir a aviação comercial de longa distância, especialmente como alternativa de transporte para os mais abastados, tornando-se uma forte concorrência para os navios e aviões. O lendário dirigível LZ-127 Graf Zeppelin, por exemplo, tinha medidas impressionantes: 236 metros de comprimento, capacidade de armazenar 105 mil metros cúbicos de gás, 5 motores e autonomia para 10 mil quilômetros de voo. Isso mesmo, os dirigíveis voavam suavemente sobre o oceano e quase não faziam barulho. Este meio de transporte era bastante visado pela mídia, que não cansava de fazer matéria sobre seus burlescos carregamentos ou sobre o conforto a bordo, que incluía requintadas refeições, água quente nas torneiras das cabines de passageiros, um luxuoso salão, uma ampla sala de refeições e um fantástico terraço com vista panorâmica. Algumas emissoras de rádio chegaram a transmitir concertos de piano de alumínio do dirigível. A primeira aeromoça do mundo empregada para ajudar e servir e garantir o conforto e bem-estar dos passageiros também foi notícia de destaque nos meios de comunicação. Tudo indicava que o dirigível teria vida longa na aviação comercial, afinal, era aceito pela alta sociedade, que pagava uma fortuna para se deslocar com todo luxo para longínquas regiões. O Rio de Janeiro já fazia parte da rota e a Rússia era a próxima meta. Ao todo, o Graf Zeppelin fez 64 viagens ao Brasil. O sonho dourado acabou no dia 6 de maio de 1937, quando o dirigível Hindenburg explodiu ao se preparar para a ancoragem em Nova York. O então orgulho da nação alemã queimou-se em segundos, matando 35 pessoas. Após o trágico acidente, o ministro da Aeronáutica do Reich, Hermann Göring, tratou de tirar o Zeppelin de circulação a pretexto de sua periculosidade. Mas o real motivo, entretanto, era a proximidade de uma nova guerra e a constatação de que o dirigível era pouco eficaz para fins militares. Em 1940, o LZ-127 Graf Zeppelin foi desmontado e as suas peças de alumínio reaproveitadas para a construção de novas aeronaves. Antes do dirigível ser desativado, ele fez 590 voos, incluindo 144 travessias oceânicas. Em 1966, a Alemanha inaugurou um serviço regular de passageiros transatlânticos com dirigível. Em 1929, a nave percorreu cerca de 34.600 km,
21.500 milhas em um voo mundial que foi concluído em um tempo decorrido de aproximadamente 21 dias. O Hindenburg, com 245 metros, 804 pés de comprimento, era movido por 4 motores a diesel de 1.100 cavalos, dando-lhe uma velocidade máxima de 135 km, 84 milhas por hora. Em 1936, esse dirigível transportou um total de 1.002 passageiros em 10 viagens regulares de ida e volta entre a Alemanha e os Estados Unidos. Em 6 de maio de 1967, ao pousar em Lancaster, Nova Jersey, a nave inflamada com hidrogênio pegou fogo e foi completamente destruída, com a perda de 36 vidas. Poxa, eles abandonaram o projeto por causa desse ocorrido, desse atentado, dessa catástrofe. E, pensa quantos aviões que não caem hoje em dia. Se a gente for fazer uma pesquisa sobre os aviões que caem todos os anos, a gente vai ver que caem 52 aviões por ano. E nem por isso os aviões param de fazer os seus voos. E eles abandonaram o Zeppelin por causa desse acidente. Morreram 33 pessoas. Agora fiquem com esse show de imagens históricas aí do Zeppelin.